Som, testando. Pessoal, tem alguém na live aí? Se estiver, por favor, se manifeste. Desloque o copo para o sim. Por favor. Alguém me ouve? Espíritos, se estiverem aí, se manifestem, por favor. Tem alguém aí? Testando configuração de som. Tinha perdido a configuração tudo aqui, tava tudo zoado. Tem alguém aí? Vou fazer um teste de chat aqui. Teste de chat. Vamos ver. Tá aparecendo normal por enquanto. Confere aqui. Parece que tá indo, hein, galera? Acho que vai funcionar aqui hoje, hein? Bom, vamos lá então. Pessoal, peço desculpas aí porque na terça-feira não consegui fazer, não deu certo fazer a live, tive vários problemas técnicos aqui, aí acabou faltando aí, não deu certo fazer a live do Cult. Como eu fiquei devendo, falei, deixa eu tentar fazer hoje, né? Hoje estou um pouco mais tranquilo aqui. Falei que ia tentar fazer a transmissão aí. Hoje eu estou testando o Streamlabs, né? Tá funcionando, tá rodando já bem melhor do que o OBS. Eu tinha lido e fiz. Eu vi uns vídeos tutoriais falando que o OBS era pesado, tudo, mas o Streamlabs, quer dizer, era mais pesado, tudo, mas tá funcionando bem, cara. Tá rodando legal. Pelo menos até agora tá, tá indo bacaninha. Deixa eu jogar. E aí, Angelita? CBR, tio? Agora eu entendi esse tio aí. E aí, meu querido, tudo bom? Eu tô testando aqui o Stream novo, o Streamlabs, e acho que tá dando certo. Por enquanto tá rodando bem aqui. Eu tô conseguindo, é legal, que eu tô conseguindo acessar a live e o Streamlabs de uma vez só. Tá ouvindo bom? Tá ouvindo legal aí o som, cara? O som tá bom? Tá de buenas? Aqui pra mim tá tudo legal, cara. Tá tudo normal. Tá melhor que ontem. Já tem pelo menos um overlay e tá funcionando, né? E aí, meu querido? Ó, o Muscurdo aí. E aí, beleza, cara? Tudo bom? Eu vou fazer a live aqui então hoje, cara. Eu tô fazendo mais pra, assim, pra cumprir tabela, né? O pessoal da, da Buró, eu acho que acabei ficando devendo aí pro pessoal, né? Aí falei, bom, vamos refazer a live então agora de um jeito decente, né? De um jeito mais apresentável, tudo. Mas semana que vem teremos mais novidades no overlay, teremos novidades em tudo aí. Beleza, fio, vai trampando aí, vambora então. Não, tranquilo, cara, de boa, vai lá, tio. Vai lá. Vai lá, depois eu vou colocar as canecas na lojinha aí também pra galera, conforme for marcando os pontinhos aí, as moedinhas, já poder já faturar as canecas de brinde aí. Falou, meu queridão. Um abraço, meu querido, meu querido. De buenas. Vamos lá então, galera. Vamos ver aí então esse cult, essa obra-prima do terror. Eu vou ficar só um tiquinho também. Não, tranquilo, Muscur, de buenas, cara. Minha preocupação mesmo era mais testar aí, ver se tava tudo funcionando legal, tava tudo rodando bacanete aí. Mas beleza, tranquilão. Ô, tem clérigo sim lá no Old Dragon, hein? Você vai conseguir jogar, cara. Fica suave que tem sim. Vai ter sim, a progressão de clérigo e tal. O sistema é diferentão, né? Mas ele é bem legal, cara. Ele é muito bom, viu? Então seria o clérigo que bate mais que guerreiro. Cara, tem chances, cara. Você consegue, hein? Ele tem uma variedade ali de possibilidades que dá pra brincar. Dá pra fazer uns negócios da hora, cara. Dá pra brincar legal.
Durotar, cara, eu não lembro. Eu não lembro dele não. Eu não joguei com ele, se eu não me engano. Agora de cabecinha eu não tô lembrando. Eu joguei pouco D&D com vocês. D&D, fantasia medieval, tá? Eu joguei bem pouco. Beleza, entrei. Natália aqui. E aí, Natália? Boa noite. Vou contar um pouquinho da história do cult aqui. Durotar, filho de Barundar, herdeiro do clã Machado de Ferro. Tu vai jogar com ele então, mano? Da hora, cara. Vai ser bom. Essa mega campanha aí, vamos ver o quanto vai durar aí. Galera, vamos passar aqui então para o cult finalmente. Fiquei devendo essa live aí pra galera aí, né? Então vamos embora. Vamos lá então. Deixa eu fazer a transição aqui para os slides. Aulinha básica de cult e vamos lá então, né? Então é o seguinte, Cult está chegando aí no Brasil pela editora Buró, um grande jogo de terror que eu tenho chamado, né, uma obra-prima do terror do RPG. Ele é muito bom, tá? É um jogo muito legal. E hoje eu não vou ficar falando, não. Já tem muita gente fazendo live aí, falando bastante aí do RPG e tal, falando de sistema, falando do cenário, tudo. Inclusive amanhã na sexta-feira tem uma galera da Buró mesmo fazendo um esquema aí, fazendo uma live mó da hora, né? E então eu não vou falar pegar muito nisso não. Eu vou pegar um pouquinho, cara, aí ó, no DNA do Cult, na história do jogo, tá? Vamos fazer uma contextualização aí do que existia na época que o jogo surgiu. E aí vocês vão ver, cara, que ele não é modinha de hoje não, cara. Ele é bem antigo, o RPG ele é antigão e ele tem uma pegada bem diferente desde a criação dele, tá? Então vamos pegar aí, voltando diretamente no tempo, 1989, contextualizando o que existia de RPG na época. Tinha um RPG chamado Innomine, na França. Em 1989, uma editora chamada Magna Veritas lançou o RPG Innomine Satanis. Era um jogo que estava chegando aí para romper alguns paradigmas do mercado, um pouco clássico, né, do RPG, e ele chegou aí com tudo, cara, chegou aí dando voadora com os dois pés aí, ele é um terrorzão, e você interpretava nele demônios, né, então a pegada dele já começava no horror, o tema todo dele já era puxado já para esse horror aí, para essa ambiguidade das entidades controlando tudo tal, e questionando um pouquinho até se os demônios realmente faziam mal somente para a humanidade, porque existiam demônios que aparentemente, né, de boa conduta, digamos assim, eles tentavam parecer que traziam benefícios para a humanidade, mas ao mesmo tempo os corrompiam. Aí depois, em 1990, surgiu o Aquelarre na Espanha, que é um RPG de Dark Fantasy, bem puxado pro horrorzão, assim, pro terrorzão também. Ele veio inovador por abordar esse tema com mais profundidade e integrando um pouquinho da mecânica dele na interação, né, na interpretação, mecânica de jogo com interpretação. Junto, em 1990, surgiu o Nightlife, que foi, digamos assim, o avô do mundo das trevas. Então, Vampiro à Máscara e tudo que surgiu do mundo das trevas, o pessoal sempre comenta, né, que tem como origem o Nightlife, né? Inclusive, se eu não me engano, tem parece que teve umas tretas judiciais aí, tá? Rolou uns lances aí, umas DRs aí e tal. E daí, né, por conta da origem mesmo, da originalidade de abordar aí vampiros, lobisomens, tudo tal. Então, nos Estados Unidos estava surgindo o Nightlife, que trazia uma questão de horror pessoal. Eles estavam tentando trabalhar essa questão do horror pessoal. E aí depois, em 1991, contemporâneos ali, digamos assim, do Cult, em 91 surgiu o Ember. Ember já trazia já a questão das entidades. Você jogava com uma entidade que podia controlar realidades. A pegada dele era um pouco mais light, né? O Ember sempre foi um pouco mais light assim nesse sentido, mas você já tinha os poderes, você tinha a habilidade para fazer esse tipo de coisa. E você normalmente disfarçava que você era, digamos assim, uma dessas entidades que podiam controlar realidades. E aí, junto, em 1991, surgiu Vampire the Masquerade, surgiu o Vampiro à Máscara, nos Estados Unidos também, pegando mais forte nessa questão do horror pessoal.
Então, pode ver, galera, que de 89, antes já tinha, em 85 já tinha um RPG já que tentava seguir essa temática de horror pessoal, tudo trazer essa parte aí de medo, né, para mesa, né? Mas nunca eles abordaram dentro de determinados aspectos, como fizeram em Call of Cthulhu e como fizeram em Cult também, no nível, na densidade que trouxeram para o jogo, tá? Aí o Muscur falou no chat aí, né, que achava que o Vampire fosse um pouco mais novo, né, mais recente, mas não. A primeira versão do Vampire saiu nos Estados Unidos em 1991. A primeira versão, tá? Aí depois foi surgindo a segunda edição, que depois saiu aqui no Brasil também e tal. Foi chegando aí pela Devir, que o jogo foi ficando mais bonitão, digamos assim. Então, nas primeiras versões do Vampire, eles tinham a proposta, né? Eles já sabiam já para onde eles queriam inclinar o jogo, e aí depois eles foram trabalhando essa densidade até chegar no terceira edição, né? No Vampiro à Máscara, terceira edição, até que saiu aqui no Brasil. E era essa pegada aí do horror mesmo, você ser uma criatura das trevas, tudo tal, não sei o que, né? No mundo sombrio também, várias verdades escondidas de você tal. Então o jogo sempre teve essa pegada aí, mas eles foram, digamos assim, lapidando conforme foi passando o tempo. E aí, finalmente, em 1991, né, como eu falei, contemporâneo do Vampiro à Máscara, surgiu o Cult. O Cult é um jogo que veio da Suíça, originalmente produzido por esse estúdio aí, Aventarspel. Se eu não me engano, é alguma coisa assim, eu não aprendi a ler isso daí ainda, mas é essa daí. E depois, no mesmo ano, essa empresa se tornou Target Games. Eles só mudaram o nome, eu imagino que por causa do próprio sucesso do Cult, e para poder fazer um apelo, né, ter um apelo comercial um pouco maior, né? Então eles trocaram o nome porque Cult realmente se tornou, foi contagioso aí, né? Prefiro prefiro o nome Target. É um pouquinho mais, eu falei, um pouco mais comercial, né, cara? Os caras, eu acho que o Cult foi fazendo sucesso aí, né? Na realidade ele fez sucesso, né? E eu acho que eles queriam, o pessoal do marketing deles, acho que falou assim, galera, vamos, né, a gente está tentando ir para os Estados Unidos também e tal, conquistar, né, um pouco ali da América, vamos ver, vamos tentar mudar o negócio aí, que tá meio bizarro. Então, galera, os autores, né, esse Gunilla Jonsson aí e o Michael Patterson. O legal, cara, que eu preciso, né, não posso deixar de comentar, é que assim, que a Europa sempre teve, digamos assim, um pouco à frente de trabalhar com esses RPGs um pouco mais pegados para terror, né, mais voltados para terror mesmo. Já existiu o Call of Cthulhu, o Call of Cthulhu ele é bem antigo, ele lançou, se eu não me engano, por volta ali de 81, 82. Ele é pouco tempo, ele saiu pouquíssimo tempo depois do D&D. E eu já cheguei a fazer uma live dele e tal, das primeiras versões dele, tudo contando a história, né? A saga desse RPG. Depois, possivelmente, eu faço uma dedicada só a ele também, porque merece. Mas assim, sempre teve tal, mas só que nunca teve essa questão de colocar mecânicas para lidar com o horror do ponto de vista do personagem, né? O jogador, digamos assim, sentiu o horror que o personagem está sentindo exatamente por conta da mecânica de jogo, do sistema de jogo. O sistema de jogo fazer isso, né? Então não tinha. O Vampiro ele tentou, ele trouxe um pouco da humanidade, tudo tal, mas a Wizards não, a White Wolf só chegou a esse ponto, pelo menos na minha opinião. O game design perfeito deles de horror foi com Wraith the Oblivion, que você lida com fantasmas, tudo, e ali você realmente encontra um verdadeiro horror pessoal. Quem já jogou um pouquinho do Wraith, pelo menos, tem uma noção, né? Do horror que é você tentar interagir com suas paixões, o medo que você tem de perder suas paixões, os seus grilhões também, você ter que lidar com os grilhões, você não conseguir se desprender, né? Então, no mundo das trevas, a White Wolf foi trabalhando muito bem, foi lapidando, e pelo menos na minha opinião, o auge disso foi lá com o Wraith. E enquanto isso, o Cult ele já nasceu com essa premissa. Ele já nasceu já trazendo personagens perturbados lidando com uma realidade que está sendo escondida já desde o começo. Então o Cult já nasceu assim, né? Então essa que é a grande diferença que às vezes o pessoal pergunta para mim. A diferença que mas o Cult e o Call of Cthulhu não são parecidos, tal? Na realidade não, porque o Call of Cthulhu
você, à medida que você vai investigando, você vai perdendo sanidade. E aí você vai entrando nessa espiral. Você vai descobrindo a verdade que existe, né? O que está escondido dos Elders, tudo tal. E isso vai te consumindo aos poucos. No Cult, cara, você já começa perturbado. Igual eu comentei, né? Na live, na pseudo live que eu fiz aí, né? Na tentativa de live que eu fiz na terça, que tipo assim, é como se no Cult, o seu personagem, se a gente fosse, digamos assim, equiparar, né? Ou colocar uma adaptação. Então é como se no Cult você pegasse o seu personagem já com sanidade de 100, né, no nível 5, por exemplo. Seu personagem teria ali sanidade entre 10 e 5, né? Só para você entender. Então você já começa o jogo já perturbado, porque você já descobriu algumas coisas da realidade e isso gerou um trauma muito grande para o seu personagem, tá? Então o seu personagem ele já começa já bastante perturbado desde a primeira edição do Cult. Então essa daqui é a capa. Olha aí, né? Essa daí é a primeira versão, né? Pode ver que ele é a capa original, que está em suíço, né? O subtítulo tal. A editora lá em cima, né? Tá lá, né? Aventurespel, né? Apresentar. Então, esse daí é o material original, essa daí é a capa original. É a primeira versão do Cult truzeira mesmo. Esse daí é o que saiu da chocadeira, tá? Esse daí é a primeira versão, a versão alfa do alfa, digamos assim, certo? Aí depois o que aconteceu? Então, em 91 ele foi lançado na Suíça, em 1993 ele foi publicado nos Estados Unidos pela Metropolis Limited. Nos Estados Unidos ele chegou com o nome de Cult, Death is Only the Beginning. Da esquerda para a direita são as edições. Então, Death is Only the Beginning é a primeira edição, que saiu nos Estados Unidos em 93, e ele foi publicado lá de 93 até 2004 pela Metropolis Limited. A segunda edição veio diferenciada, os caras tentaram trabalhar um pouco mais a questão da obscuridade, né, que existe, né, dentro do mundo de Cult, daquela verdade escondida, né, da verdade oculta. E a terceira edição chegou com o nome de Cult Beyond the Veil, que é o Cult Além do Véu. Né? Então essa daí foi a terceira edição. As últimas publicações saíram em 2004. Então veja bem que o que a Buró está trazendo não é um material, digamos assim, não é recente, né? Mas também não é um jogo que fez pouco sucesso. Na época, eu lembro que na época o Cult era considerado um jogo extremamente underground e extremamente já voltado para um público maduro. Realmente você precisa de muita maturidade para jogar esse jogo. Ele não é um jogo, né? Tanto que o pessoal que está fazendo as lives aí, quem vai fazer as transmissões, já está dando toque, cara. O pessoal já está cantando a letra que esse jogo é 18 ou mais de verdade. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouco, né, do material que a Buró já liberou pra gente, só pela arte. Vocês já vão ver, vocês já vão ter uma noção de que o negócio não é brincadeira, tá? E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Voltando ainda na história do Cult, né? Ele foi publicado de 93 até 2004 pela Metropolis Limited e essas são as licenças, né? Quem conseguiu, né? Quem já teve a licença do Cult. Então a primeira foi a Target Games, né? Aquela lá da Suíça, né? Que foi a original, a produtora original do material. Daí depois passou pela Paradox Entertainment, uma outra editora também, e depois pela Cabinet Holdings. Então começou lá com a Target e acabou na Cabinet Holdings, tá? Mas depois, né? Ali por volta de 2016, a Helmgast conseguiu a licença, lançou no Kickstarter em 2016 e o lançamento oficial foi em 2018. É essa versão que a gente está recebendo aqui no Brasil pela Buró, tá? Então, Cult Divinity Lost, né? É o Cult, a Divindade Perdida, tá chegando aqui com toda essa bagagem, né? Por isso que eu falo, esse jogo, gente, ele não é novo. Nossa, mas ele é velho, ele é de 91 lá, mas ele é bom? Sim, ele é bom porque ele foi sofrendo adaptações e ele foi tendo
adequações com a realidade do nosso mundo. O que acontece? Quando a Helmgast pegou, eles perceberam que o jogo não estava atualizado para os nossos tempos. O jogo ele realmente estava ainda travado. Ele ainda trazia elementos da década de 90. O cenário não tinha, a descrição do cenário e a interação dos personagens com o cenário não tinha progredido. Então a Helmgast teve que dar um reboot nisso daí, mas no sentido positivo. Eles conseguiram atualizar. Então, por exemplo, em 2016, quando eles começaram a trabalhar no Kickstarter, eles tiveram que adequar a questão de smartphones. Não tinha isso na época. E existem entidades que controlam a humanidade através desses elementos tecnológicos, que em 91 a gente nem sonhava que ia ter. Então, lá em 91, cara, a internet era coisa que você nunca que o negócio ia ser popular. Era dedicado a elites, né? E principalmente empresas. Você não tinha muito acesso. Eu lembro lá por volta de 92, não, um pouquinho mais. Depois que comecei a jogar RPG, 94, 95 mais ou menos, o pessoal, a gente ficou quase 1 hora para tentar baixar uma ficha de lobisomem da página da White Wolf. Cara, isso foi em 1994. Então, assim, não tinha essa interação, né? O jogo realmente ele estava meio que parado no tempo. A Helmgast conseguiu atualizar ele, repaginou ele de uma forma super positiva. Ele ficou um RPG bastante atual, bastante real, inclusive, em termos de política, em termos de tecnologia, em termos da interação das entidades com todos esses elementos, da ressignificação de religião, né? Antigamente, o cristianismo ainda, ele era muito forte ainda, as religiões ligadas ao cristianismo, né, eram muito fortes, né? Você tinha aí as religiões evangélicas que estavam despontando em cima do catolicismo, mas realmente hoje em dia são predominantes. Que mais que você não encontrava? A questão mesmo de algumas abordagens políticas que você nem imaginava na época se tornariam extremamente fortes hoje em dia. E então, assim, tem todos esses elementos que foram atualizados, tá? Muscur, cara, sem brincadeira. Esse jogo é pra galera lá, cara. Esse jogo é pra turma do bairro. eu já vou até contar o porquê. Já vou daqui a pouquinho eu vou dar alguns detalhes aí na hora que eu for falar da atualização que ele recebeu. Então, galera, não é um jogo antigo de graça, assim, não é um jogo bobo, tá? Ele é um jogo excelente, ele é um jogo muito bom, ele é um jogo para o público maduro. Então, essa coisa de repaginar para tempos atuais, já imagino o que podemos fazer a respeito. Cara, tá muito show, viu? Tá muito show. Depois a gente troca uma ideia aí desse. E depois, se quiser, eu até vejo aí para fazer uma mini campanha pra galera aí. Porque, cara, o Leandro eu tenho certeza que ele vai curtir pra caramba, cara. E alguns segredos sombrios do Cult. Teve um card game que saiu do Cult em 1995. E a Dark Horse, para quem conhece, cara, Dark Horse por muito tempo foi uma potência dos quadrinhos. Eles conseguiam eles faziam quadrinhos alternativos e eles faziam frente ali, inclusive contra Marvel e contra DC. Em 2011 eles conseguiram lançar uma HQ, foi uma minissérie em 4 edições no universo do Cult, carregando o nome do jogo mesmo, né? Pode ver que aí na capa, essa daí é a capa da primeira edição. Foi lançado em 2011, de agosto até novembro, pela Dark Horse, 4 edições. Muito da hora também. Aqui um pouquinho mais da HQ, né? Então, só para vocês terem uma ideia, e por que o Cult aqui no Brasil foi considerado underground por tanto tempo, né? Sempre foi licenciado por editoras um pouco fora dos eixos aí, né? Mas ele sempre foi um jogo muito famoso, ele sempre foi muito jogado, sempre foi um jogo muito querido e relacionado ao horror, tá? E aqui a capa aí, a última capa, a capa da edição número 4, né? Que saiu em novembro de 2011 da HQ. Então, saca só que chegou a ter história em quadrinhos desse RPG. Não, e ele não veio assim, não, mas primeiro fizeram um filme, depois fizeram RPG. Não, cara. Tudo isso foi originado a partir do material do RPG mesmo, tá? Então, super bacana aí. Esse daqui é o último slide. E aí eu já vou passar para vocês. A gente já vai chegar aqui na versão do jogo mesmo.
como que está o RPG hoje, tá? Esse daqui é o livro. Gente, eu não vou igual o Tormenta. Ah, pelo amor de Deus. Pô, cara, o cara vai falar de Tormenta. Ah, não, mano. Pô, cara, zoou. Então, eu até perdi o raciocínio aqui. Então, aqui, pessoal, vou mostrar para vocês o Cult, como ele tá hoje, tá? Igual eu falei, não vai dar para mostrar muito dele, né? Eu parei de trabalhar na hora que eu vi o Tormenta. É o Fred aí, mano. Atormentado. Ei, galera, vocês estão afiados hoje. A galera tá foda aí. É que eu não curto Tormenta, né, galera? Então o pessoal tá me atormentando aí de propósito. É, cara, rolou aí, perde sanidade. Não, mano, deixa eu falar pra vocês desse cenário aqui, cara. Tem um negócio muito mais da hora. Eu vou contar pro Fred por que esse jogo é pra galera do bairro. Galera, saca só a arte, dá uma olhadinha na capa da criança. Dá uma olhadinha na capa da criança. Então já dá para sacar, cara, que o negócio não é brinquedo, certo? Não é brincadeira. Essa daqui não é a versão finalizada, tá? A Buró ainda tá fazendo alguns pequenos ajustes e a gente recebeu, o pessoal que está divulgando, recebeu uma prévia. A gente vai fazer um streaming da mesa que a gente está fazendo aí para ajudar a divulgar no sábado. Então sábado, 8 horas da noite, a gente vai fazer a sessão 0. É uma mini campanha. Vai ter 4 capítulos, tá? Vai ter 4 capítulos só. E é só pro pessoal, inclusive o pessoal que interage aí nas nossas lives, o pessoal que conhece, que assiste tudo, a galera aí, para conhecer o sistema. E a gente vai criar os personagens. E aí, se der tempo, a gente vai fazer um prelúdio. Tudo isso no sábado, 8 horas da noite, no canal do Drene. E Drene aqui na Twitch, beleza? Então vamos lá pro jogo, cara. Vamos dar uma olhada aqui na capa, certo? Essa daí é a capa do Cult. Cult, Divindade Perdida, 4ª edição do livro básico. 4ª edição porque ela é a 4ª edição que chegou pela Helmgast, que tem a licença do jogo hoje, tá? E aí, vamos seguir aqui, vamos dar uma olhadinha bem rápida, né? Aqui ele tem uma introdução, né? Ele vai falar, né? Vivemos em um mundo onde o sol se pôs, tudo tal. Já vou falar um pouquinho também, dar uma geralzinha do cenário, né? Aqui vai ser a introdução. Tem algumas partes aí, tem alguns detalhes que estarão em inglês também, exatamente porque não é a edição finalizada, né? Já dá para perceber algumas coisas do clima, né? Que o jogo tenta trazer, o clima que é construído aí pelo jogo, né? Aí tem os textos, né, que ajudam a reforçar essas primeiras impressões de horror, né? Anjos caídos, de luto por seu criador, procuram abrigo em catedrais de metal e ferrugem, né? Então, é muito urbano, ele é um jogo bastante urbano também. O cenário, né, ideal, assim, digamos assim, são cenas urbanas, tá? Preferencialmente. Eu já vou falar um pouquinho disso também. E tudo isso é a introdução, tá? Tudo isso é o comecinho do jogo, só para dar um saborzinho aí, um tira-gosto, certo? Como eu falei, ele é um jogo adulto, você precisa ter, né, bastante maturidade aí dos jogadores, né? Ele é um jogo denso também, ele é um jogo bem pesado, né? E ele é um jogo que envolve também investigação e explora bastante essa questão do horror integrado com o próprio medo, assim, criação de medo e esse clima aí com o personagem, tá? Eu tô tentando pular aqui essa parte da introdução para chegar no primeiro capítulo. E aí eu vou conseguir falar um pouquinho mais para vocês. Então, olha aqui, né, tem essa arte aí que eu achei excelente, eu achei assim simplesmente espetacular, né? Que igual eu comentei, né, Muscur? Eu falei que o jogo ele foi atualizado. Isso daí, naquelas versões lá de 2004, nas últimas versões que o pessoal lançou, não tinha esses detalhes, né? Pode ver que a galera aí toda interagindo no celular, tudo tal, mas existe um motivo horrendo por conta disso também. E eu já vou falar um pouquinho disso daí, o que é o cenário do Cult, tá?
Basicamente, pessoal, você vai jogar com um ser humano, né? Você é um mortal que começa a despertar, começa a conhecer uma realidade que existe por trás daquilo que nós enxergamos. É uma realidade muito densa, né? É uma realidade absurdamente sobrenatural e ela é absurdamente perturbadora. Então a história do cult, onde que vai girar em torno? Acontece o seguinte, uma entidade, uma criatura chamada o Demiurgo, controlava a realidade. Ela criou, digamos assim, né? Os seres humanos existiam porque era como se fosse uma fábrica de almas. Esse Demiurgo absorvia as almas dos seres humanos e ele criou 10 preceitos para controlar os seres humanos. Cada um dos preceitos acabou se tornando, pelo que eu entendi, pelo menos pelo que eu li na prévia, né? Eu não li a versão final. Uma das entidades que existem no cult que controlam os seres humanos. Então eles colocaram como se fosse um véu por cima da realidade que existia, do que o Demiurgo criou. O Demiurgo simplesmente criava, né, os seres humanos ali para absorver suas almas e muito, né, lembra até um pouco a questão do Matrix, o que as máquinas faziam com o Matrix, né? Lembrando, né, que não foi copiado, porque quem surgiu primeiro foi Cult. Cult saiu em 91, Matrix veio quase 10 anos depois, veio quase uma década depois, né? Então, o Cult ele traz isso, né? São essas entidades que controlam e os personagens começam a despertar para essa realidade e interagir com esse mundo louco aí. Você, na realidade, é um ser humano que teve, digamos assim, a sua divindade suprimida. Por isso que é chamado de a divindade perdida. Porque você não conhece os seus verdadeiros potenciais, digamos assim. Então você é capaz de fazer outras coisas e inclusive tentar se livrar desses grilhões. É possível? Sim, mas há um altíssimo custo. Você tem que enfrentar essas entidades e a realidade que é descida forçadamente a você. Matrix é latino versão filme. Sim, podemos dizer. Podemos dizer que sim, de certa forma, tá? Aí, por que que eu falo, né, que o cult ele é bem mais denso e ele trabalha o horror de uma forma muito mais intensa? Porque você começa com desvantagens. Cada personagem começa com duas desvantagens. Ah, mas o GURPS também tem. Mano, mas não chega nem perto do que rola aqui, tá? Do que acontece no cult. O que acontece é o seguinte. Durante o jogo, né, você tem três possibilidades, né, de despertar essas desvantagens. Pode ser, no começo do jogo, você faz um teste para essas desvantagens. Se você não passar, você já começa representando ela. Ou seja, você já se deu mal, cara. Você já se fudeu. Você já vai começar lá a narrativa já com as desvantagens já ali no talo. Elas podem ter gatilhos, então de repente, no meio do jogo, acontece alguma situação que desencadeia a sua desvantagem. E dali para frente é ladeira abaixo, cara. Você vai ter que interpretar ela vai fazer parte do jogo, ela vai te atrapalhar na interação, em tudo mais que acontecer. E aí depois, a terceira forma é, no começo do jogo você faz um teste, se você não passa, o narrador ganha uma reserva para essa desvantagem. E ele pode gastar essa reserva a qualquer momento durante o jogo, certo? Então, assim, vocês estão entenderam a diferença que tem do Call of Cthulhu pro Cult? Gente, aqui eu não estou fazendo uma comparação para desmerecer nenhum sistema, tá? Eu só estou falando que o game design ele é diferente. Eles têm propostas bem parecidas. O Call of Cthulhu é para tentar os personagens são investigadores tal, mas é inclinado para um determinado tema. Já o Cult, você já tem essas desvantagens e você já começa perturbado. Inclusive você tem você tem um valor que, digamos, representa esse desequilíbrio emocional que o personagem vai tendo ao longo do jogo. Mais ou menos como faz a sanidade. Eu tô falando mais ou menos, gente, porque não é a mesma mecânica, tá? Tem algumas questões diferentes, lógico, né? Mas tem um controle disso também. É como se fosse um equilíbrio mental. E conforme você vai perdendo isso, no cult, você tem a possibilidade, tem lá, se você faz o teste e falha, ou se você zera, você pode surtar, você pode entrar, desencadear uma situação, cenas de autoflagelação ou suicídio, por exemplo, ou
Pior ainda, o seu personagem ele pode atacar os amiguinhos, ele pode atacar o grupo. Isso pode acontecer, faz parte da mecânica de jogo. Eu lembro que até pouco tempo atrás a gente estava discutindo o Call of Cthulhu, né? Então o Call of Cthulhu ele tem essa certa sintonia. Os investigadores eles estão trabalhando junto. Eventualmente isso pode acontecer, né? De repente os jogadores de repente saírem no PVP. Eventualmente, o ideal é que isso não aconteça ou que as cenas sejam densas de interação, mas que não tenha ali as vias de fato, né? O Cult não. O Cult, essa é uma possibilidade concreta. Se você desestabilizar completamente o seu personagem, tem 3 possibilidades e 2 delas envolvem isso daí. Você atacar os outros personagens ou você se atacar, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia da densidade do cenário, né? De como você precisa realmente de maturidade para jogar esse aí. Não tem aquela migué da fera coada, não existe isso, cara. Não tem. O Cult não. E até por isso, Muscur, que tem um negócio muito legal que a gente estava discutindo no grupo, que é a questão do contrato de horror, né? Então é um pacto que os jogadores, na hora que vão fazer ali a sessão 0, que assim, a galera está disponível para isso, né? Então tem que ter esse combinado. Que tipo assim, primeiro, que vamos lidar com temas adultos, vamos lidar com o horror, teremos, né, o horror presente aí. Todos nós concordamos, né, que vamos inclinar a narrativa para isso, porque é o tema central. E também tem essa questão aí dessa interação entre os personagens, essa agressividade que pode acontecer e que faz parte do jogo, tá? Não é um jogador espizinhando o outro, por exemplo, de repente tô jogando lá com o tio, tô jogando ali com o Muscur e tal, eu não gosto muito dos caras, então vou ser cuzão aqui. Não, é por isso que eu falei que o game design dele é muito denso e ficou muito show, porque tem essa questão da mecânica do jogo afetar o personagem que afeta a interpretação que o jogador está fazendo. Então isso é muito legal. Na minha opinião, é genial. Para um jogo de horror, ele é excelente, tá? Outra coisa também, que eu sempre comento, né? De repente o pessoal fala assim, mas Cult e tal, não sei o quê, mas eu não sei, eu acho que eu não vou jogar. É o que eu sempre falo, leia, vai lá, conhece. Gosta, de repente, tá querendo fazer um jogo de Dark Fantasy? Cara, compra o Cult, você vai aprender a fazer uma narrativa legal, inclinada para isso. Eu quero melhorar minhas cenas do Call of Cthulhu, ou melhorar, ter uma base um pouco melhor aí para lidar com o horror. Cara, o Cult é sensacional. O jogo ele é inteiro para isso, tá? Então, de repente, mesmo que você não queira mestrar, mesmo que você não tenha interesse em jogar, ele é uma grande referência, tá? Ele é uma excelente referência para você abordar esses temas de horror, de terror, né? E desde o começo também, desde a de 91 até essa versão de 2016 e agora 2020 que a gente está recebendo aqui no Brasil, tem determinados elementos que sempre fizeram parte. Então, por exemplo, essa questão do demiurgo, essa questão da verdade escondida, essa questão da dor, né, que existe, do sacrifício que existe para você conseguir enxergar a verdade que tem por trás, você querendo ou não. Uma vez que você deu o primeiro passo, não tem mais volta, né? Então, nesse sentido, também ele é bastante parecido com o Call of Cthulhu. Eu falei que ele é bastante urbano porque existem passagens para outros mundos também, né? Então, você pode estar num lugar e, de repente, viajar para outra dimensão. Uma dimensão de uma dessas entidades em específico, inclusive, sem necessariamente ter a certeza de que você atravessou. Isso pode acontecer, isso é real, tá? Dentro do jogo, né, gente? Então, só pra gente não perder a linha aí, né? Não tô louco, tal. Vai que de repente os caras chamam o SAMU aqui pra mim. Vou jantar daqui a pouco, a galera tá com a ambulância aí na frente pra me internar, né? Não. Então, assim, dentro do jogo tem isso, né? Eles trabalham esse lado aí muito forte, né? Que mais que tem? Os personagens, eles já serem perturbados desde o começo. À medida que eles descobrem, a coisa vai piorando. Muito legal também. As entidades, todas elas estão mantidas, tiveram pequenas alterações, algumas entraram. Os horrores combatidos também, normalmente são criaturas
que são muito mais poderosas, né, do que você então simplesmente ali, eu vou dar um tiro com a minha 9mm. Nem sempre vai funcionar, você vai ter que arrumar um outro jeito para conseguir resolver a situação. Então todos esses elementos estão presentes. E assim, na minha opinião também, eu vejo o livro como uma obra de arte em si. A Buró está conseguindo trazer, eu já comentei isso, não tenho, né, mínimo pudor de falar, que está fazendo um milagre praticamente para trazer o cult a esse valor que eles estão fazendo no financiamento coletivo. Por quê? Se a gente pegar alguns livros concorrentes, 4 cores que tem no mercado, de outras empresas famosíssimas aí também, né, você vai ver que o preço ele está muito perto. Qual que é a grande diferença? O diferencial do Cult? O Cult tem 5 cores. Então, além das 4 cores regulares, né, do miolo, você vai encontrar o dourado. Bicho, dá um trampo fazer livro em dourado que você não faz ideia, cara. Dá muito trampo, entendeu? E eles estão conseguindo trazer num preço super acessível, tá? Então, assim, por isso, né, pelo próprio cor croma é foda, cara. Então, assim, eles estão conseguindo trazer que é, na minha opinião, uma obra de arte em todos os sentidos. Principalmente para jogadores mais antigos, o Cult ele é quase que uma leitura obrigatória, né? É exatamente por dele surgiram muitos outros elementos, e eu acredito, se você prestar atenção, né, se você ler o Cult, você vai ver que muitos elementos do próprio mundo das trevas parece que surgiram a partir dele também. Veio, né, depois que eles colocaram. Então, por isso que realmente o Cult ele trata com um horror pessoal de verdade mesmo, tá? Que mais que eu posso falar dele? O sistema é Apocalypse Engine, então você vai rolar, ao invés de 2d6 que o pessoal normalmente joga, vai jogar 2d10. Tem a margem de erro, né? Você tem os movimentos. Então, eu quero atacar, não chama atacar. Tem, tem o ferir, tem alguma coisa assim, agora eu não lembro. Não, ele não é de porcentagem, não. Lembra o Dungeon World que a gente jogou? Que tinha margem de sucesso, fracasso e sucesso com custo. Então, por exemplo, no Dungeon World de 0 a 6 era fracasso, de 7 a 9 era sucesso com custo, 10 acima era o sucesso normal, né? Você não tinha, você tinha realmente sucesso sem sofrer nenhuma consequência. O Cult segue essa base. Então mas só que ele trabalha com 2d10. Então a margem é um pouco maior. Se eu não me engano, as falhas são com 9 ou menos. Aí com 10, de 10 a 14 é sucesso com custo, de 15 acima é o sucesso de verdade mesmo, né? Então é legal, Muscur, porque para um RPG que foca numa narrativa de horror, esse sucesso com custo é importantíssimo, cara. Porque é nesse momento que o narrador tem a oportunidade de introduzir elementos, ativar as desvantagens e lidar com situações ali, né? E isso dá margem para muita merda. Perfeito, cara, perfeito. Muito obrigado. Dá margem para muita merda acontecer. Mas, na minha opinião, eu gosto muito desse sistema. Eu adoro essa mecânica, cara. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal mesmo, tá? Tipo, o cara tem que cortar um membro para escapar com vida. Pode ser. Pode ser. Tem situações, inclusive tem algumas situações bem parecidas com desse naipe aí, cara. Você realmente tem que pagar, né? Você tem que sacrificar, né, dependendo da cena, para conseguir realizar determinadas ações. Praticamente jogos mortais. Mas é muito da hora, cara. É muito legal por conta disso, né? Os atributos, eles são 6 atributos no total. Cada atributo está relacionado a um movimento. Tem outros movimentos também. E eu só não curti muito o jeito que ficou um pouquinho a mecânica de combate. Eu achei que você faz uma rolagem extra de dado a mais ali, mas eu acho que não prejudica. Ele está bem parecido ainda com o próprio Dungeon World, que eu estou citando como que, na minha opinião, é a melhor referência. Acho que é um dos mais conhecidos, né, que o pessoal mais joga, mas eu acho que não chega a ser problema. Na realidade, ele é até interessante porque se você não passa nos testes, vai aumentando o tamanho do tipo de ferimento que você recebe. Eu até quando eu li, eu vi que tinha dois atributos que eram relacionados a dano, né? Um era evitar dano e o outro era suportar ferimentos. Eu achei esquisito na hora que eu vi. Mas o evitar dano, ele é um pouco mais ativo. Então, tipo assim, o cara tá vindo na sua direção. Você tá vendo que o cara vai tentar te acertar e você vai sair do alcance dele. Isso é evitar dano, né? Você realmente vai tentar sair
do alcance do cara. Já o outro não. O outro, suportar ferimento, é quando você já recebeu o dano e você vai tentar se manter em pé ali, né? Você vai tentar se sustentar ali para conseguir manter na cena, tá? Então, essa que é a diferença. Eu entendi, a partir do momento que eu li, eu achei muito legal. Quando eu li a primeira vez, eu fui bem preconceituoso, cara. Eu li que, falei assim, eu acho que eu não vou usar essa regra não. Eu vou mudar isso aí. Mas não, faz sentido. Na hora do jogo, quando eu comecei a imaginar a narrativa, faz sentido para esse tipo de cenário aqui, tá? Então é legal. Se vocês quiserem ver, né, para quem quer assistir, quer conhecer o sistema na prática, sábado, 8 horas da noite, no canal do Drene, a gente vai fazer um gameplay aí, vamos fazer uma mini campanha com 4 sessões, tá? Esse sábado agora, a gente vai fazer a criação de personagem. Quem quiser ver como que funciona a criação, a montagem do personagem, aproveita, cola lá no canal do Drene, e Drene, o canal dele, né? Eu sigo ele aí também, qualquer coisa, vai lá e dá uma olhadinha aí na minha página e cola lá depois, tá? Então, pessoal, eu não tenho muito mais o que falar, né? Eu fiz essa live aí para pagar a penitência que eu tava devendo, né? Infelizmente não deu certo fazer na terça, então essas eram as informações que eu queria compartilhar, que realmente é um RPG que vale muito a pena, ele tá chegando a um preço acessível aqui pro Brasil, já tem muitas metas batidas, cara, nossa, o financiamento, se eu não me engano, já passou dos 120 mil reais, cara, então ele já tem escudo tipo formato capa dura e tal. Já tem as cartas que ajudam, agilizam a fazer equipamentos, né? Então, assim, já tá valendo a pena de sobra, cara, tranquilamente. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A respeito do Cult, vim trazer essas novidades aí, falar um pouquinho e contar principalmente a história, né? Toda vez que vocês me verem aqui online, vocês vão perceber que eu nunca vou falar direto do sistema. Eu gosto de contar a história, né? Normalmente eu vou pegar sistemas antigos e eu vou contar a história daquele sistema, como que ele surgiu, como que ele vendeu e inclusive, de repente, como eu já fiz, contar como que foi a decadência dele se rolar, beleza? Galera, então, basicamente isso aí. Quem puder, cola lá no Drene no sábado, 8 horas da noite, para assistir a gente lá fazendo gameplay. Muito obrigado pela presença aí de todo mundo. Eu tô precisando aí de alguns follows para conseguir chegar a inscrito, tá? Para conseguir chegar a inscrito não, para conseguir chegar a afiliado. Então, por favor, quem puder, dá um follow aí e vão acompanhando o canal. Teremos novidades a partir da semana que vem. E muito obrigado aí pela presença, galera. Vamos lá curtir um horror aí, sangrento aí, de verdade mesmo, horrorzão truzeira com Cult, beleza? Abração, pessoal. Muito obrigado aí, valeu. Boa noite. Tenha um ótimo finalzinho de quinta aí. E até a próxima live. Tchau, tchau.